Atenção, senhores vereadores, quero por gentileza comparecer ao plenário para darmos início à sessão 68ª sessão ordinária. Boa tarde a todos, saudar aqui os senhores vereadores, ao público presente, saudar a imprensa presente, aos senhores funcionários, senhoras funcionárias, e a todos aqueles que nos acompanham através desse momento, através da TV Câmara e da internet. Solicito ao nobre vereador Rogério Lins, que assuma a primeira secretaria e proceda à chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alexa, Aloísio Pinheiro, doutor André Sacco Júnior, doutor Andréa Capriotti presente, Toniolo na presidência, Batista Comunidade, Dinei Simão presente, Cláudio da Locadora, De Paula presente, Jair Assaf, Josias, doutora Karen, professora Mazé, professor Mário Luiz, Maluco Beleza, Branco, vereador presente, Rogério Silva, Rogério Lins na secretaria, Sebastião Bognar presente, Valdir Roque presente, Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Alexa, Aloísio Pinheiro, doutor André Sacco Júnior presente, Batista, Cláudio da Locadora, Jair Assaf, Josias, doutora Karen, professora Mazé, professor Mário Luiz, vereador presente, Maluco Beleza, Rogério Silva, Valdomiro Ventura. 10 vereadores presentes. 10 vereadores presentes, portanto, nós temos número regimental para podermos iniciar a sessão ordinária da tarde de hoje. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria do expediente. Antes, porém, fazer uma saudação a todos os senhores vereadores, ao público presente, à imprensa, novamente aqui aos senhores funcionários e todos aqueles que nos acompanham através da TV Câmara e da internet. Pedir ao vereador Rogério Lins a leitura da matéria do expediente. 21 ofícios de ATL, respondendo solicitações dos senhores vereadores. Substitutivo número 3, ao projeto de lei número 18, da Prefeitura do município de Osasco, que altera o inciso 7º do artigo 52 e o quadro 3, zonas industriais EI, da lei número 1485, de 12 de outubro de 78. Projeto de lei complementar número 24 de 2014, da Prefeitura do município de Osasco, dispõe sobre taxas de licenciamento ambiental de baixo e médio impactos, acrescentando dispositivos na lei complementar número 139, de 24 de novembro de 2005. Indicações dos senhores vereadores. Indicação número 6980, vereador Maluco Beleza.
indica serviço de tapa-buraco na Avenida Alberto Santos Dumont, no Jardim Cipava. Indicação número 6997, vereador De Paula, indica desratização e dedetização na Rua Boa Vista, no Rochidale. Indicação número 7021, vereador Josias, indica serviço de tapa-buraco na Avenida Manuel da Nóbrega, no Adalgisa. Indicação número 7024, vereadora doutora Andréa Capriotti, indica construção de canaletas na viela José Catarino de Carvalho, no Cipava. Indicação número 7033, vereador Dinei Simão, indica serviço de retirada de entulho na rua Ananias de Almeida, em Quitaúna. Indicação número 7036, vereador Valdir Roque, indica serviço de recapeamento na rua União, na Vila Isabel. Indicação número 7044, vereador Sebastião Bognar, indica capinação e limpeza na viela Silvestre Torres da Silva, no Jardim das Flores. Indicação número 7047, vereador Branco, indica serviço de tapa-buraco na rua Piacatu, no Munhoz Júnior. Indicação número 7048, vereador Toniolo, indica colocação de lombada na rua Maria Terezinha Bonilha, no Novo Osasco. Indicação número 7051, vereadora Luísio Pinheiro, indica recapeamento asfáltico na rua Antônio Serafim, no Baronesa. Indicação número 7060, vereador Rogério Silva, indica pintura de faixa de pedestre na rua Nossa Senhora de Fátima, no centro. Indicação número 7061, vereador Bognar, indica iluminação no Parque Dionísio Álvares Mateus, no Jardim das Flores. Senhor presidente, eram essas as matérias a serem lidas no expediente. Feita a leitura da matéria. Alô, oi. Feita a leitura da matéria. Alô? Oi. Feita a leitura da matéria do expediente, nós vamos passar a votação das matérias do expediente. Para tanto, solicito ao vereador Rogério Lins, nosso primeiro secretário, que proceda à chamada dos senhores vereadores para verificarmos se há número para a votação das matérias. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex A. Presente. Aloysio Pinheiro presente. Doutor André Saco Júnior presente. Doutora Andréa Capriotti presente. Toniolo na presidência. Batista Comunidade. Dinei Simão presente. Cláudio da Locadora. Vereador De Paula presente. Vereador Jair Assaf. Vereador Josias. Doutora Karen Gaspar. Professora Mazé presente. Professor Mário Luiz presente. Maluco Beleza. Vereador Branco presente. Vereador Rogério Silva presente. Vereador Rogério Lins na secretaria. Vereador Sebastião Bognar presente. Vereador Valdir Roque presente. Vereador Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores, segunda chamada. Batista Comunidade. Cláudio da Locadora. Jair Assaf. Josias. Doutora Karen Gaspar.
Maluco, beleza? Valdomiro Ventura. Senhor presidente, 14 vereadores presentes. Quatorze vereadores presentes, portanto, nós temos número regimental para a votação das matérias do expediente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Pediria a Vossa Excelência, com a anuência do plenário, a inclusão do requerimento 59 de 2014, que solicita do senhor prefeito informações a respeito da construção da Alameda Parque, que interliga a Avenida General Newton Stilac Leal à Avenida Marechal Edgar de Oliveira, no Quitaúna. Em votação, o pedido de inclusão do novo vereador, doutor André Sacco, para que seja lido, discutido e votado o seu requerimento, que pede informações a respeito da construção da Alameda Parque, que interliga as avenidas General Newton Stilac Leal com a Marechal Edgar de Oliveira. Os vereadores favoráveis à inclusão permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do primeiro item, que seria o requerimento. Requerimentos. Requerimento número 59 de 2014, de autoria do nobre vereador Dr. André Sacco Júnior. Requer informações a respeito da construção da Alameda Parque, que interliga as avenidas General Newton Stilac Leal com Marechal Edgar de Oliveira, em Quitaúna. Em discussão, o requerimento de número 59 de 2014, do nobre vereador Dr. André Sacco, que pede informações a respeito de construção de Alameda Parque, que interliga as avenidas General Newton Stilac Leal com a Avenida Marechal Edgar de Oliveira, em Quitaúna. Não haver... Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Para discutir o requerimento do doutor André? Para discutir, será pautado na ordem do dia da presente sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador doutor André Sacco. Primeiro, eu quero agradecer ao plenário por aprovar a inclusão do requerimento de minha autoria, solicitando informações a respeito da construção da Alameda Parque, ali no terreno do Quitaúna, aquele que está causando enchente nas casas lá no Quitaúna. Então, eu quero agradecer aos senhores vereadores pela inclusão. Mas me causa espécie o vereador Aloysio Pinheiro, líder do senhor prefeito nesta casa, que pede para discutir, é regimental, eu respeito isso, mas ele sabe que essa discussão regimental vai levar uns 3, 4 anos, vai demorar mais do que a própria promessa de construção da Universidade Federal. Então, por um lado, autoriza a inclusão do requerimento, por outro lado, nega a informação ao plenário e nega informação aos cidadãos, principalmente aqueles que estão sofrendo ali na Marechal Edgar de Oliveira, meu caro vereador Bognar. Eram essas. Obrigado. Agradeço ao vereador. Solicito ao senhor secretário. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, ao vereador Sebastião Bognar. Senhor presidente, só pela oportunidade, aqui com o veto que a liderança do Executivo causou aqui ao ilustre vereador André Sacco, só para fazer o registro, senhor presidente. Também, alguns dias atrás, nós apresentamos um requerimento que foi também solicitada a discussão e foi, evidentemente, para as calendas. O requerente, doutor Ivo Gobato, foi à Justiça e já foi publicado hoje. A Justiça está concedendo a ele o direito de que o IPMO faça o que esta casa deveria ter feito para que o doutor Ivo deixasse de sofrer a injustiça que está sofrendo. Agora, veja, se tivesse aprovado o requerimento, certamente o IPMO ia dar o passo que tinha que ter dado e não precisava do funcionário aposentado ter ido à Justiça.
Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item do expediente. Moções. Moção número 242, de autoria do nobre vereador De Paula. Apresenta a moção de congratulações à paróquia São José pela missa realizada 22 de novembro de 2014 na comunidade São João Batista, no Mutinga. Moção em votação, em discussão, a moção 242 do nobre vereador De Paula, que apresenta a moção de congratulações à paróquia São José pela missa realizada em 22 de novembro de 2014 na comunidade São João Batista, no Mutinga. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Moção número 243, de autoria do nobre vereador De Paula. Apresenta a moção de congratulações ao Grupo Candeias pela sexta Candeias Fest, realizada 21, 22 e 23 de novembro de 2014. Em discussão, a moção 243 do nobre vereador Francisco de Paulo Oliveira Leite, que apresenta a moção de congratulações ao Grupo Candeias pelo sexto Candeias Fest, realizado nos dias 21, 22 e 23 de novembro, próximo passado. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os senhores vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Moção número 244, de autoria do nobre vereador De Paula. Apresenta a moção de congratulações à Unesco pelo reconhecimento da roda de capoeira como patrimônio cultural e matéria da humanidade no dia 26 de novembro de 2014. Em discussão, a moção 244 do nobre vereador Francisco de Paulo Oliveira Leite, que apresenta a moção de congratulações à Unesco pelo reconhecimento da roda de capoeira como patrimônio cultural imaterial da humanidade no dia 26 de novembro próximo passado. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora. Para encaminhar a votação. 5 minutos. É De Paula, 244. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas, público presente, colegas vereadores e vereadoras, funcionários da casa, a mesa e quem nos assiste e acompanha pela TV Câmara e pela internet. Eu pedi licença para o vereador De Paula para poder fazer o encaminhamento, porque eu entendo que essa moção é muito mais importante do que à primeira vista possa parecer. Tá? Infelizmente, a nossa história está muito ligada à história da escravidão. Tá? O nosso país foi o último a terminar a escravidão, mesmo assim foi um término formal e não de fato, né? Haja vista que o primeiro Estatuto da Terra também acontece no período da escravidão, porque quem sabia trabalhar com a terra eram os escravos, e quando eles são libertos, que eles querem continuar trabalhando com a terra, aí, né, fala, não é bem assim, né? Você está liberto, mas você não tem agora onde trabalhar. Então, é toda uma história onde os nossos ancestrais, né, africanos e mesmo os indígenas, foram expoliados do seu direito mínimo à dignidade, à identidade cultural, à religiosidade específica. E uma das maneiras de você legitimar essa exclusão é atribuindo a manifestações culturais outros valores que não sejam os seus aspectos puramente culturais, portanto, de hábitos, costumes e valores, né? Então, quando a Unesco reconhece a roda de capoeira, que é reconhecidamente uma manifestação cultural de descendência africana,
tá? Que é reconhecidamente uma manifestação de resistência à opressão, né, e à dominação do branco. Ela está dando mais um passo para que o verdadeiro reconhecimento dos valores e a necessidade da inclusão dos negros, dos descendentes afros aqui do nosso país, possa ter um passo à frente. E mais ainda, quando esta casa tem se posicionado, tem debatido a urgência de posicionamentos, ações, implementação de programas, de projetos que protejam, notadamente, os jovens descendentes, afrodescendentes. Tá? Há coisa de 3 ou 4 semanas atrás, nós aprovamos uma moção de repúdio e exigência de apuração da chacina que, naquele momento, acontecia em Belém do Pará, que a imprensa simplesmente calou, mas esta Câmara, ocupando o seu papel de discutir a política, não apenas no que ela tem de imediato, mas no que ela tem mais amplo, votou favoravelmente a essa moção de repúdio. Principalmente porque aqueles jovens são jovens pobres, jovens de periferia e jovens negros. E, muito possivelmente, jovens, vereadora Andréa, que jogavam capoeira, que brincavam capoeira. Muito possivelmente. Então, quando você reconhece essa manifestação, essa forma de organização cultural, de manutenção de valor, de referências históricas, você também reconhece o direito à vida plena e à vida digna desses jovens, né? Então, também o conceito de patrimônio imaterial é um conceito importante, tá? Nós temos o hábito, né, o costume de só transformar em patrimônio aquilo que é material, aquilo que é concreto, que é visível, que é palpável. Não, existem vários comportamentos, vários valores, várias crenças até mesmo, que constituem, sim, um patrimônio cultural. Então, eu queria parabenizar o vereador Francisco de Paula de Oliveira Leite pela iniciativa e dizer que, votando isso, aprovando essa moção, nós, com certeza, estaremos reforçando a nossa posição contra o extermínio da juventude negra, pela reparação dos danos causados aos afrodescendentes em nosso país e, enfim, por uma política e uma postura de Estado, de governo e de cada um de nós, de inclusão, de respeito aos direitos humanos. Então, por isso é que eu achei importante mencionar, não é apenas o reconhecimento da roda de capoeira, é o reconhecimento de que os afrodescendentes, as suas manifestações artísticas e culturais são necessárias para que as ações concretas de dignidade desse povo possam ser mantidas. Parabéns, vereador De Paula, e com certeza será aprovada a moção aqui. Obrigada. Continua em votação a moção de número 244 do vereador De Paula. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Para encaminhar. Para encaminhar, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, jornalistas, você que está nos assistindo pela TV Câmara, uma boa tarde. Quero também parabenizar esse grande vereador piauense, o nosso companheiro e amigo, vereador aqui dessa casa, o De Paula, por essa moção apresentada de congratulações à Unesco pelo reconhecimento da roda de capoeira como patrimônio cultural e matéria da humanidade no dia 26 de novembro de 2014. Nós, no Brasil, que temos pouco mais de 40 anos de democracia, 514 anos de descobrimento, nós temos que começar a reconhecer algumas lutas, algumas culturas importantes no Brasil, que foi uma mistura, uma miscigenação entre o negro, africano,
entre o europeu e entre o índio. E essa gastronomia, essa dança, essa forma de instrumentos de várias partes do mundo, que se faz no Brasil, essa cultura linda que nós temos e essa humanidade. Por isso que é importante, você que está nos assistindo, essa congratulação, e a nobre vereadora Mazé Favarão aqui está falando o seu depoimento, mas é importante entender um pouco por que essa roda da capoeira recebe o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira que mistura artes marciais, dança, música, entrou nesta quarta-feira para a lista de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, após aprovação da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e pela Cultura, Unesco. A manifestação cultural tem raízes africanas que devem ser cada vez mais valorizadas por nós. Agora é um patrimônio a ser conhecido e praticado em todo o mundo, destacou a ministra interina da Cultura do Brasil, Ana Cristina Wasserler, que acompanhou a votação. A capoeira, isso é um histórico, a capoeira surgiu no Brasil durante o período escravista e desenvolveu como uma forma de socialização e existência física e cultural entre os escravos. Como as lutas eram proibidas nas senzalas, os escravos reuniam-se em torno de rodas, onde realizavam movimentos de artes marciais, porém sem contato físico com o adversário, e ao embalo da música que conferiram a luta e áreas de dança. Até hoje, um capoeirista completo deve dominar a musicalidade e saber tocar o berimbau, instrumento típico que dá ritmo aos movimentos. As reuniões para sua prática eram realizadas geralmente em campos abertos, com pouca vegetação, que à época eram chamados de capoeira, de onde vem o nome e a luta. A sua prática foi proibida no Brasil até a década de 1930, e por ser considerada perigosa e subversiva, mas em 1937 foi declarada de esporte nacional pelo então presidente Getúlio Vargas. Agora, essa honraria que foi feita pela Unesco para a capoeira no Brasil, ela é tão importante, numa magnitude que pode ser comparada, veja bem, o reconhecimento leva o número de manifestações culturais brasileiras reconhecida pelo patrimônio da Unesco, que já inclui a dança carnavalesca, pernambucano, frevo, é um patrimônio, a capoeira também virou. O samba é um patrimônio, virou. O samba de roda do recôncavo baiano, a arte cursiva, espécie de pintura corporal, realizada pelos índios do Amapá, é um patrimônio cultural, reconhecido pela Unesco. O Círio de Nazaré, que acontece muito, é no Pará, se não me engano é no Pará, o Círio de Nazaré, né? Também reconhecido pela Unesco como patrimônio da humanidade. A capoeira também se compara a esse mesmo nível. Manifestações religiosas típicas de todos os estados. Então, a capoeira chega num nível importante, um reconhecimento pela Unesco da cultura. E chega num nível como esse que eu já apresentei. Por isso, parabéns, De Paula, parabéns pela moção que merece a capoeira, merece os negros, mas merece o povo brasileiro. Obrigado. Agradeço ao vereador. Continua em votação a moção 244, vereador De Paula. Não havendo mais quem queira encaminhar, está em votação. Senhores vereadores favoráveis à moção, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Moção número 249, de autoria da nobre vereadora doutora Andréa Capriotti. Apresenta a moção de congratulações à Secretaria de Esportes pela conquista do vice-campeonato do 78º Jogos Abertos do Interior, realizado entre os dias 17 e 29 de novembro.
Em discussão, a moção 249 da nobre vereadora Andréa Capriotti, que apresenta a moção de congratulações à Secretaria de Esporte pela conquista do vice-campeonato dos Jogos Abertos do Interior. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Senhor presidente, não existem mais matérias para serem lidas, discutidas e votadas no expediente. Não havendo mais matéria para ser lida, discutida ou votada no expediente, nós vamos passar aos senhores oradores inscritos. Com a palavra, o nobre vereador, com o nosso vereador aniversariante de hoje, Mário Luiz Guide. E também nós temos a nossa aniversariante hoje, Karen Gaspar. Foi ontem, então, mas comemora hoje. O bolo vai ser hoje. Tá? Então, o Mário Luiz hoje e a Karen, nossos parabéns. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, público presente, queridos funcionários da nossa casa, aqueles todos que nos assistem hoje, nós estamos assumindo a tribuna nessa tarde para encaminhar algumas indicações, também parabenizar o vereador De Paula pela iniciativa em relação à capoeira. É uma moção importante, como todos os senhores vereadores falaram aqui. A cultura é parte das nossas raízes, e raízes bem funda, né? Então, é uma questão que às vezes eu sempre falo, da chegada dos portugueses no Brasil, que passaram de 500 anos, quase 4 séculos, nós tivemos num regime escravista. Então, isso deixa marcas muito profundas no Brasil, inclusive em termos de, às vezes, cercear a própria manifestação cultural. E a cultura é a força do povo, a força do costume, do hábito, das manifestações, das emoções, dos sentimentos. Então, queria aproveitar e parabenizar o vereador De Paula. Também nós estamos fazendo algumas indicações. Nós estamos fazendo uma indicação sobre uma limpeza ali na Rua Gaivota, na Vila Airosa, e também uma limpeza na João Bueno Valadão, ali perto do córrego, que fica entre a João Bueno Valadão e a Maria Carvalho de Lima, ali no Helena Maria. Nós estamos lutando há muito tempo lá já por canalização de córrego, né? E é uma das coisas que normalmente é um serviço caro e tem toda uma polêmica, né? Porque em muitos países do mundo já não se faz mais a canalização, mas se faz a limpeza, né? do córrego. E nós estamos vivendo essa contradição, né? A própria contradição da água em São Paulo. Na realidade, nós temos vários rios, entre eles o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, que infelizmente nós temos bastante água. E é água que não pode ser utilizada porque está morta, né? Então, a revitalização desses córregos seria o ideal, né? Mas muitas vezes nós sabemos que a quantidade de esgoto que é jogado nos córregos impossibilita, às vezes, o restabelecimento, a restauração do próprio córrego. Estou dizendo isso que há algum tempo atrás foi feita uma reportagem onde, em Seul, na capital da Coreia do Sul, o principal rio que cortava a cidade, todo o trabalho que tinha sido feito, o vereador Dinei, de canalização, foi refeito no sentido de restabelecer
o curso normal das águas, mas de águas limpas, né? E também uma reportagem sobre o abastecimento de água em Nova York mostrava todo o trabalho feito em relação à quantidade de córregos que haviam sido restabelecidos, mantidos limpos. As pessoas, os proprietários, inclusive, recebiam uma quantidade de dinheiro para manter aquele seu pequeno sítio limpo, sem jogar nada nas águas, para que as águas pudessem ser limpas. Mas nós temos lá na região do Helena Maria ainda esse problema do córrego da João Bueno Valadão, do córrego da Belmiro Alves, que acabam sendo córregos que têm uma poluição muito grande. E o morador fica angustiado, né? Porque ele vê próximo da sua casa não um córrego limpo, mas um canal de esgoto, né? Então nós esperamos que a prefeitura possa fazer pelo menos uma limpeza no entorno para aliviar um pouco a situação. Mas nós tínhamos que pensar seriamente nessa questão do restabelecimento dos cursos de água, porque a crise está aí e mostra que é grave e que nós precisamos mudar a atitude, mudar a mentalidade. Agradeço ao vereador. Parabenizar a Vossa Excelência aí pelo aniversário, desejar muita saúde e muita paz aí para você. Continua com a palavra os senhores vereadores. Nobre vereadora Andréa Capriotti. 5 minutos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Maluco Beleza. Eu gostaria que registrasse a minha presença. Registre-se a presença do vereador Olair Prado Maluco Beleza. Cinco minutos, vereador. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores, imprensa presente, público, os internautas que nos assistem. Quero aqui parabenizar a vereadora Karen por mais um ano de vida. Parabéns, minha amiga. Professor Mário Luiz, também parabéns. E hoje, dia 4, quero desejar também aqui a todos os orientadores educacional, parabenizar os profissionais que trabalham diretamente com os alunos e ajudam em seu desenvolvimento pessoal, em parceria com os professores. Então, quero desejar aqui uns parabéns a vocês, que ajudam as crianças a compreender o comportamento dos estudos e agir de maneira adequada em relação a eles. Então, parabéns a vocês. Senhor presidente, dentre algumas indicações, venho aqui reiterar algumas, e dentre delas, tendo em vista o índice de assaltos que temos tidos ultimamente na nossa cidade, tem sido bastante, a violência tem aumentado muito. Então, eu venho pedir novamente, reiterar as rondas policiais junto aos nossos guardas municipais, que eu também peço, e já fui lá falar com o nosso comandante, fui também falar lá com o 14º com o Major Gato, para que dê uma olhada mais especial lá no Vileiara, junto às ruas Luiz Antônio de Arruda, a rua Silvério Sasso, a rua Santa Terezinha, a rua José Fabiano Rodrigues e a Praça Tomás Sasso. Então, assim, não só essas ruas, como muitas outras lá no Vileiara, e não só no Vileiara, que está tendo o índice muito alto, mas na cidade em geral. Também pedi a solicitação de uma implantação de um posto comunitário da Guarda Civil junto à Praça Tomás Sasso, lá no Vileiara também. Ou seja, o índice está muito alto mesmo. Ultimamente, na TV, só se vê falar, foi assaltado, mataram, roubaram, entraram na casa. Infelizmente, é o que está acontecendo nos últimos dias.
Então, eu tenho preocupado que também nós temos, né, nós, no dia a dia, entramos, hoje em dia não tem mais horário para que esses meliantes venham entrar e nem sair da nossa residência, não tem mais horário para que eles possam entrar junto com... A gente está entrando na casa, eles estão entrando junto conosco. Então, isso, eu acredito que o índice está muito grande. Então, eu peço, por gentileza, um pouquinho mais da atenção, principalmente agora em dezembro, que vai aumentar um pouco mais a população dos meliantes na rua, devido à saidinha deles, né? Que, infelizmente, ou felizmente, é um direito deles, não tem nem o que cogitar, porque é lei, né? Não temos nem que falar que não pode ou deixa de coibir, mas é um direito que eles têm. Infelizmente, a lei é essa que nós temos no nosso Estado, e temos que mudar muito ainda, mas não temos como deixar, né? O indulto natalino está aí. Outra coisa que eu quero agradecer aqui, além de falar das partes ruins da nossa criminalidade, mas eu não posso deixar de agradecer aqui à Secretaria de Obras, que, mais uma vez, finalizou lá no Jardim Novo Osasco, na Avenida Novo Osasco, no número 1470, em frente a lojas de alguns comercializantes, que fez o recap da rua. Então, quero agradecer à Secretaria de Obras, que finalizou, sendo que o prefeito passou, deixou lá a sua palavra, dizendo que iria realmente passar e deixar, mais uma vez, essa obra finalizada. Então, Baba e prefeito, muito obrigado mais uma vez por atender lá os comerciantes lá do Novo Osasco. Obrigada, senhor presidente. Eram essas minhas palavras no dia de hoje. Agradeço à vereadora. Quero utilizar a palavra. Eu gostaria de pedir ao vereador Valdir Roque que assuma a presidência. Vereador Toniolo, Vossa Excelência, dispõe de 5 minutos. Agradeço ao nobre presidente, Valdir Roque, saudar a todos os colegas vereadores, ao público presente, à imprensa. Na verdade, já estou inscrito aí há algumas semanas e a gente vem protelando aí a nossa fala, até para dar oportunidade, uma vez que havia muitos vereadores inscritos, e dar oportunidade para que os vereadores pudessem estar utilizando a palavra, uma vez que a gente na presidência acaba sempre falando um pouco mais. Mas hoje eu preciso vir a essa tribuna, primeiro para fazer um agradecimento aqui e registrar um pouquinho sobre o debate de ontem que nós tivemos da água e o controle social, que foi feito ontem aqui pelo Sintaema, junto com este vereador, com a presença aqui do nosso líder do prefeito, vereador Aloysio Pinheiro, que teve a oportunidade aí de utilizar a tribuna e falar sobre a questão da falta de água no nosso estado, né? Foi um evento muito bom, importante, contou aí com a presença representada aqui através do Sintaema, por mais de 40 cidades do interior, representando cidades do interior. Podemos registrar aqui pessoal de Botucatu, de Fartura, de Piraju, de Presidente Prudente e outras cidades. Foram mais de cidades representadas aqui ontem, nesse debate que houve na questão da falta de água. E realmente são debates que estão sendo levados aos 4 cantos da nosso estado, que procura demonstrar que nós estamos vivendo um momento muito complicado, um momento onde essa questão da falta de água tem causado aí uma série de transtornos. A nossa cidade de Osasco ainda não está
sofrendo tanto, porque a falta de água nossa é mais no período diurno. Na parte da noite ainda essa água acaba chegando nos pontos altos, Conceição principalmente, Vila Menque, lá para cima aquele alto, e acaba amenizando um pouquinho o nosso sofrimento. Mas o problema da questão da água é um problema muito sério e cabe a esta casa também, né, criarmos dispositivos, leis aqui, para que a gente possa ajudar nessa questão. A água é um produto, é um bem finito, né? A água é um bem finito, que, na verdade, de toda a água existente no mundo, apenas 3% dessa água pode ser consumida, que é água doce, né? O restante é água salgada, que não há como fazer o aproveitamento disso. E disso, 27% está no país. Desses 3% no mundo todo, 27% está no nosso país, está no Brasil, né? Mas São Paulo, em que pese ter o problema climático aí, que é a questão da falta de chuva, né, nós precisamos fazer investimentos, precisamos fazer leis, projetos, para que a gente auxilie, né, nessa questão aí de que se faça aproveitamentos da água de chuva, que se faça aí, haja um aproveitamento melhor das águas, para que a gente use com mais consciência essa água, esse bem tão necessário à humanidade. Então, eu quero agradecer aqui ao nobre vereador Aloysio Pinheiro por ter vindo, ter colaborado nesse debate, né? Os demais, tenho certeza que não vieram por compromissos já assumidos anteriormente, mas a gente eu quero agradecer aqui também aos funcionários da Câmara que nos ajudaram, colaboraram aí nesse acontecimento. Eu acredito que foi um debate muito importante. Ele vai estar disponível, creio eu, no YouTube aí, para que as pessoas possam estar tendo conhecimento desse debate, né? E nós vamos fazer outros, e tenho certeza que vai poder colaborar muito aí com as ações que o governo do Estado tem que tomar, e também os governos municipais, porque eu que me pese, pela segunda vez eu estou vendo uma situação tão crítica igual essa. Uma na década de 80, onde não era vereador ainda, mas trabalhava na companhia de água, e eu sei que houve uma crise muito grande de falta de água, e esta agora, né, que está aí relacionada com a questão do problema do clima, né, mas também por falta aí de ações do governo que precisava ter sido executada lá atrás. Então, senhor presidente, eu quero agradecer a todos que puderam estar presentes aqui ontem, e nós vamos fazer novas ações nesse sentido, para que a gente possa esclarecer aí que o problema da falta de água não é um problema do trabalhador da Sabesp. O trabalhador da Sabesp está ali cumprindo ordens, né? Nós não temos problema aqui com o Josué, com os trabalhadores aqui. E às vezes eles são penalizados, porque vão servir água lá no Conceição ou em outro lugar e acabam querendo bater neles, pôr fogo no caminhão, e não é eles o culpado disso, tá certo? Então eu agradeço, senhor presidente, tá? E na próxima sessão nós vamos falar um pouquinho também da questão aí da nova ciclovia que está sendo implantada, que é na Avenida Novo Osasco, todo o trecho ali da Avenida Novo Osasco até o Santo Antônio. Nós falamos na próxima sessão. Agradeço, presidente. Obrigado, nobre vereador Toniolo, e peço que reassume a presidência aqui, por favor. Agradeço, vereador. Com a palavra, o vereador Valdir Roque. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, você que está nos assistindo pela TV Câmara, jornalistas presentes, sejam bem-vindos. Nessa 68ª sessão ordinária, no dia 4 de dezembro de 2014. Logo, logo, o ano vai acabar, vai chegar as festas, comemorações, né, vereadora Andréa Capriotti? Eu venho nessa tribuna relatar que hoje, na parte da manhã, fui fazer visitas no Jardim Cirino, Jardim São Pedro, e conversei com moradores dos condomínios Novo Horizonte, Canadá, onde esses condomínios estão se instalando ali no Jardim Cirino, Jardim Roberto.
E por que eu venho nessa tribuna? Dizer que a maior reclamação que esses moradores estavam falando para mim e solicitando que tivesse soluções é aquilo que vários vereadores chegam nessa tribuna, e uma vereadora acabou de falar, que é a segurança pública, que é a nossa vereadora Andréa Capriotti, que se preocupa muito com a segurança dos moradores, dos munícipes aqui em Osasco. Para vocês terem uma ideia, senhores e senhoras, na região ali, do Jardim Cirino, Jardim São Pedro, Jardim Roberto, esses condomínios, condomínio Canadá, mais o condomínio Novo Horizonte, que é dividido em 4 subcondomínios, teremos 2.000 apartamentos, ou seja, 2.000 moradores multiplicado na média de 3 moradores por apartamento, 6.000 moradores novos ali. Numa região onde que nós vamos ter, que estamos já revitalizando, na região ali perto do Rodoanel, onde canalizamos o córrego, fizemos asfalto, e quando eu falo nós, é o poder público, poder executivo, o prefeito Jorge Lapas com seus secretários, e mais os vereadores que acompanharam essa transformação naquela região, de revitalização. Mas aonde eu fui, conversando com os moradores, com as moradoras, o grande problema nosso é a segurança pública. A nossa vereadora Andréa Capriotti falou da preocupação de segurança pública aqui. O nosso vereador Maluco Beleza, na última sessão, falou do problema que está tendo e falou de dados do Conseg Sul, onde só tem 4 viaturas que fazem 3 viaturas que fazem ronda num lugar com mais de 300.000 habitantes. Santo Antônio, Turíbio, Conjunto Metalúrgico, Padroeira. Então, é muito ruim. E esse vereador veio nessa tribuna dizendo que conversou com o Gato, com o Capitão Gato, né? O Major Gato, o Major Iqueda, e a gente está falando e está denunciando, não é denunciando. Nós queremos discutir a segurança pública. Temos que conversar com os comandantes, não só conversar com o comandante da região, da Polícia Militar aqui, mas conversar com eles o que pode ser feito. Mas essa iniciativa está difícil ser do poder público estadual, que é de competência deles. Nós, do Legislativo, nós do Executivo, nós do Poder Público, da Segurança Pública Estadual, mais a Guarda, mais os secretários, ou seja, as pessoas que compõem esse Osasco que tanto que amamos, temos que começar a fazer uma discussão de uma alternativa da segurança pública em Osasco. Está difícil. Olha bem, uma região como Jardim Cirino, Jardim Roberto, São Pedro, aquela região onde teremos mais 100.000 habitantes, 2.000 apartamentos. Vai ter que ter infraestrutura que o poder público municipal vai ter que dar, mas o poder estadual também tem que chegar junto. Não dá, como eu já relatei e vou relatar várias vezes quando puder, o Conseg Centro ter de 3 a 4 viaturas e 89 policiais. Aliás, que você vê 1 ou 2 vezes fazendo uma ronda e vai embora. É culpa do policial que é mal remunerado pelo Estado? É culpa do policial que não tem seguro de vida? É culpa do policial que não tem um programa habitacional para ele? Não. É culpa de quem conduz a Secretaria do Estado de Segurança, que não tem projeto para o Estado de São Paulo e muito menos para a Grande São Paulo. Mas nós, vereadores, nós, sociedade civil organizada, nós, Poder Público Municipal, Estadual e o Nacional, vamos ter que fazer debate, porque quem está sofrendo são os trabalhadores, são os moradores de Osasco, sem falar da região oeste, que é outro debate. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Valdir Roque. Continuo com a palavra os senhores vereadores. Vereador Rogério Lins, 5 minutos. Boa tarde, presidente, senhores vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar de maneira muito respeitosa a nossa imprensa, ao público que nos prestigiam em mais uma sessão, aos internautas e telespectadores, o meu boa tarde. Presidente, como de costume, nós apresentamos nessa tarde alguns requerimentos, ofícios e indicações, reivindicando melhorias
tanto para a Zona Norte, para a Zona Sul, quanto para a região central da nossa cidade, né, que são frutos de demandas que a população nos solicita, né, muitas vezes através dos nossos gabinetes, muitas vezes nas nossas reuniões e andanças pelos bairros da nossa cidade. E, dentre essas demandas, muitas vezes são relacionadas à segurança pública, como alguns vereadores já fizeram abordagens aqui nessa tarde, eu também farei, e algumas são relacionadas à saúde, né, sobre a educação da nossa cidade. Eu, de maneira especial, nosso líder Aloysio Pinheiro, hoje tive a felicidade de visitar a tão sonhada e esperada conclusão das obras do pronto-socorro do Jardim da Abril. É uma reivindicação muito antiga, não só daquela região, daquele bairro, porque vai ser a segunda maior unidade pública de saúde da nossa cidade, muito bem estruturada, né, e está em fase já de acabamento, né, e parte mais externa. Interna já está muito bonito e eu tenho certeza que vai dar um atendimento satisfatório aqui na nossa cidade. Mas muito mais do que entregar essa obra, né, que vai ter emergência, consultórios, radiografia, farmácia, serviço social e vai ser hospital de retaguarda na nossa cidade, nós vamos lutar depois pelo bom funcionamento, né? Conversei hoje com o prefeito, porque a gente não quer só entregar essa obra tão esperada no aniversário de Osasco. Nós queremos que ela funcione bem e atenda bem a nossa população, né? Porque a gente sabe que vai atender todo o entorno e, se tiver um bom atendimento, vai atender toda a cidade, né? Então, a gente espera que, com a homologação do concurso público e com os novos servidores que chegarão na saúde, a gente tenha um bom atendimento naquele espaço. E aproveitei para falar também da UPA do Conceição. Depois fizemos uma visita numa creche que está sendo construída, né, ao lado dessa grande unidade de saúde. Todos nós sabemos a grande demanda que a nossa cidade tem, né, e o problema que gera numa família que tem a necessidade, né, a mãe precisa trabalhar e não tem, às vezes, infelizmente, como colocar seu filho na creche devido à demanda. A gente fica muito contente, nós tivemos boas notícias, né, essa creche já vai ser entregue no primeiro semestre do ano que vem, vai atender mais de 300 crianças, né, e a gente fica muito satisfeito com isso. E a gente fica mais contente ainda, vereadora Andréa, de saber que tantos e tantos outros pontos da nossa cidade, vereadora professora Mazé, que sempre defende e luta por isso, vão ser contempladas com mais unidades de creche na nossa cidade. Então, são milhares de crianças que vão ser atendidas, aliás, milhares de famílias vão ser beneficiadas com esse atendimento. Então, parabenizar o nosso prefeito. Por fim, eu queria falar mais uma vez sobre a segurança pública. Infelizmente, nessa última madrugada, nós tivemos mais um incidente de violência aqui na nossa cidade, né? Mais um jovem baleado e, infelizmente, chegou ao óbito, né? Mais uma vez, a população se revoltou e ateou fogo num ônibus, né, que atende o transporte coletivo ali da nossa região. E, mais uma vez, tem todo um transtorno em torno disso, né? O ponto de ônibus, o ponto final daquela região, não está no mesmo local, então já está prejudicando também os alunos, os trabalhadores, a comunidade daquela região, que está tendo que se deslocar quase 500, 700 metros a pé, porque o ônibus não está chegando mais ao ponto final. Os motoristas, os cobradores estão com medo de descer lá, porque hoje foi mais um ônibus ateado. E a gente, mais uma vez, vem aqui na tribuna, infelizmente, pedir uma atenção das autoridades policiais, civis e militares da nossa cidade. Algumas regiões, não é um ponto isolado, estão constantemente sofrendo com roubos, furtos e diversos outros tipos de violência, e a nossa cidade precisa dessa resposta. A nossa população clama por mais segurança, e o nosso papel é estar constantemente reivindicando por essa benfeitoria aqui na nossa cidade. Senhor presidente, eram essas minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado. Agradeço ao vereador. Continuou com a palavra os novos vereadores. Vereador De Paula. Senhor presidente,
senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa presente. Quero cumprimentar aqui meu amigo Cláudio, que está assistindo a sessão. Mandar um abraço também aí para Valdé, conterrâneo nosso da Serra da Baixa Verde, sempre acompanhando a sessão da Câmara Municipal. Pezão. Senhor presidente, eu venho manifestar, senhor presidente, hoje, nessa tarde, uma indignação, e mais do que uma indignação, uma grande preocupação. Eu fui fazer uma visita no Hospital Antônio Giglo, Hospital Central Antônio Giglo, e pude observar, ilustre vereador Sebastião Bognar, o esforço muito grande de um funcionário que estava ali trabalhando na recepção, porque ele tinha que dar atenção para a pessoa quando chegava para passar informação, para fazer o cadastro, se ia passar no médico, e também a pessoa que ia fazer visita. Então, quero lamentar essa situação que eu presenciei. Gostaria de solicitar dessa administração responsabilidade, porque a minha preocupação, ilustre vereador Sebastião Bognar, você vê chegar pessoas ali baleado e a falta de segurança ali é muito grande. O recepcionista fazendo um serviço de 10, correndo para um canto, correndo para outro. Então, lamentar essa situação e solicitar da administração urgência para colocar a segurança ali, porque o cara pode vir baleado da rua e acontecer uma grande tragédia lá dentro com aquele que já veio baleado e com os outros. É o alerta. Quando os vereadores da oposição responsável dessa casa falam, eu acho que a administração precisava tomar muita providência urgente, porque são vários os casos que nós citamos aqui, em semana seguinte, estão na mídia. Eu venho falando desde o início do ano, Cláudio, com respeito da limpeza dos rios da nossa cidade, do Braço Morto, do Ribeirão Vermelho, do Buçocaba, e a administração não tomou providência nenhuma com relação a isso. Tivemos agora, no último dia 27, uma chuva que alagou a nossa cidade. E quem paga o preço é o cidadão ali do bairro do Jardim Rochdale, do centro da cidade de Osasco, por toda a nossa cidade, principalmente a Zona Norte, sofreu muito com isso, por falta de ter um compromisso de ir lá fazer o que precisa ser feito. Porque nós vem cobrando há 2 anos a limpeza dos rios e nada foi feito para melhorar aquilo. Então, solicitar muita responsabilidade para essa administração, que sentimos que está faltando. Porque a situação ali, o povo do Jardim Rochdale tem sofrido muito, muito. Então, pedimos que essa administração venha ter responsabilidade e que faça a limpeza do Braço Morto, do Tietê, do Ribeirão Vermelho, do Buçocaba. Há pouco o ilustre vereador Mário Luiz Guide também falou de 2 córregos lá da Zona Norte. É interessante que se tome providência urgente com relação a isso, porque o povo da nossa cidade tem pagado o imposto mais caro do país. Veja bem, nos últimos 2 anos aumentaram em mais de 40% o IPTU da nossa cidade. Então, são várias coisas que essa administração está deixando de fazer. E hoje, meu ilustre vereador André Sacco, observando, teve mais um requerimento que o líder do prefeito pediu para discutir. Sabemos que é regimental, respeitamos o regimento, mas entendemos como imoral essa situação, porque eu estou aqui com a pauta de requerimento, tem aproximadamente 32, chegando mais um hoje, 33 requerimentos que a administração sonega a informação para o povo. Então, quero lamentar essa situação e lamentar também com relação à Lei 4029/2006, que dispõe sobre a colocação de placa nas obras públicas. Entendemos que a administração está escondendo informação para o povo da nossa cidade. Veja bem, a reforma do pronto-socorro do Rochdale, que custa 2.100.000, que sai do bolso do nosso povo e não tem a placa, senhor presidente, dizendo quando inicia a obra, quanto custa e quando terminará a obra. Passando também aqui hoje em frente ao velório do Bela Vista, vi ali reforma, está marcado reforma do Shopping das Flores. O povo precisa saber quanto está custando aquela reforma e todas as obras públicas da nossa cidade, solicitamos que seja colocado a placa e cumprida a Lei 4029/2006. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Agradeço ao vereador. Continuo com a palavra os senhores vereadores. Vereador Dinei Simão. 5 minutos.
Questão de ordem, presidente. Antes do nosso vereador Ney Simão assumir a tribuna. Questão de ordem. Questão de ordem, solicitar a Vossa Excelência, no momento oportuno, que seja feito um minuto de silêncio em memória do senhor Marcelino Vicente dos Santos. Ele foi sepultado ontem, pai de um grande amigo nosso, integrante do Partido dos Trabalhadores, senhor Zé Mari. Obrigado. No momento oportuno, faremos um minuto de silêncio. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, a imprensa, boa tarde a todos. Senhor presidente, antes de mais nada, eu gostaria aqui de agradecer o Carlos Baba, né, o nosso prefeito também, o Lapas, que, graças a Deus, chegou lá a reforma da quadra na Rua Morada dos Sonhos, do Jardim Vicentina, lá, que é uma reivindicação já há algum tempo lá dos moradores e principalmente das crianças. Então, o trabalho começou a ser feito ontem. Então, eu estive com o prefeito ontem, disse para ele que, para que a gente possa ajudar a comunidade, os secretários têm que estar andando lado a lado com a gente, e é isso que tem acontecido lá em algumas oportunidades, que, inclusive, até na semana que vem, o Carlos Baba e o prefeito estarão andando lá na Praça Jundiaí com a gente, onde nós fizemos a indicação lá que seja feito um mini terminal de ônibus na Praça Jundiaí. Então, agradecer ao prefeito, ao Carlos Baba, que tem nos atendido, e já aproveitar aqui e dar uma sugestão para o Baba e o pessoal de obras, que o meu pessoal anda muito pela periferia, né, Rogério? Lá o seu também, e a gente tem feito várias indicações. E uma indicação que eu vejo que todos os vereadores fazem é troca de tampa de boca de lobo. Ou essas tampas estão sendo muito mal feitas, tá? Ou os motoristas, os condutores de veículos não estão respeitando as calçadas, né, que deveriam ser para os pedestres, então os caras não estão respeitando. Então, eu acredito que deveria ser feito um trabalho, um estudo para verificar as condições dessas tampas, viu, Valdir? Porque eu tenho vários lugares lá que o pessoal fala, quebrou de novo, é lógico. Passou um carro em cima, passou uma moto, mas eu acredito que essas tampas elas tinham uma situação melhor no passado. Talvez eu ache isso porque eu não acompanhava muito, não era a minha função na época. Mas eu gostaria que o Carlos Baba, como tem sido um cara bastante eficaz no que faz, gostaria que desse uma atenção para essas tampas de BL, porque pode ser barato, mas toda vez que eu peço demora muito para ser reconduzido no local, né, Claudinho? Então, hoje lá em frente ao mercado Ibicoan, antigo Aristides, lá tem uma tampa lá que quebrou ao meio, né? Ela envergou um caminhão que subiu em cima, só que nisso daí teve uma senhora que caiu dentro. Então eu fui obrigado hoje a ligar para o Anderson, né, que também tem nos atendido muito bem, pedir para que ele tomasse uma providência o mais rápido possível com relação a essa tampa, porque a calçada lá cabe 3, 4 pessoas, uma lado a lado, e com essa tampa quebrada só passa 1, 2, o resto tem que andar pelo asfalto. Então, agradecer ao Anderson que tem me atendido lá, quando a gente liga, ele não pode, ele manda uma mensagem e liga depois, que é o que eu tenho dito. Eu vou começar a citar nome aqui dos caras que não me atendem, tá, presidente? Porque não fica assim, você não fala nome, né, André? Na impressão que você está, todo mundo, no final eu vou falar para você, uma pessoa que eu acabo sendo atendido por um diretor, por um adjunto, mas o secretário não atende. Então, no final eu falo para você, tá, Alex? Mas eu gostaria também de dar uma sugestão. Já que eu falei dessas trocas de tampa de boca de lobo, Rogério, nós temos alguns lugares que poderiam ser colocados aquelas pilastras, né? Para impedir que o cara suba ali com o carro, com o caminhão, com caminhonete. Então, tem alguns lugares que foram feitos aí. Eu gostaria que isso aí fosse estendido para outras áreas também, porque aí ficaria mais barato para a gente, né? Porque a cada mês fica trocando tampa de BL, então acho que dá para resolver isso aí e diminuir os gastos da prefeitura. E aproveitar, Rogério Lins, você que deve ter um contato legal lá com a Eletropaulo, que eu tenho na Sabesp, tá? O José me atende, a hora que eu ligo ele me atende. Tanto presidente, tempo atrás teve um vazamento aqui fora, veio um funcionário da casa, Odinei, você que tem um contato com o pessoal da Sabesp, liguei para o José, tinha um vazamento, a Sabesp veio no mesmo dia, tá? Então, a Eletropaulo continua deixando falha, tem um rapaz lá, eu ligo para ele, André, infelizmente, nem atender ele ainda atende. Então, não sei por que ele deixou o número de celular para ele. Tá? Eu acho que se ele mudou o número, ele deveria ter um pouco de respeito, acho que é Silvio. Eu consegui falar com esse rapaz uma única vez, mas infelizmente ele não pôde me atender. Assim, então, eu sei que o Rogério tem uma afinidade legal com ele, tá? Então, pedir para ele, Rogério, nos atender também. Tá? Se ele veio aqui, ele passou o telefone dele, ele tem que nos atender. Tá? Então, André, nós combinamos que o ano que vem, né, fazer essa audiência com a Eletropaulo, por quê? Porque só a Sabesp nos atende. Tá? Então, ele tem que atender a gente. Então, não passasse o número dele. E falar também, o Tinha, tá, Alex? O Alex saiu. Falar para o Tinha, é meu amigo, gosto dele, mas ele tem que atender mais a gente, viu, Rogério? Tá? Certo, Alex? O Tinha, secretário de esporte, tem feito um belo trabalho.
Onde eu ando, eu acabo encontrando com ele. Só que talvez ele esteja trabalhando demais que não tenha tempo para atender o telefone. Mas ele tem que dar um retorno para a gente. Então, pedi para o Tim aqui publicamente, não estou reclamando dele, Aloysio. Só estou fazendo um comentário, porque o que a gente fala aqui acaba tendo uma repercussão. Então, o Tim está trabalhando muito, mas ele tem que atender o telefone também, certo? E agradecer o Marcos Paulo lá, o Marcos Paulo acabou me atendendo lá, uma solicitação para as crianças, tá? Então, agradecer ao Marcos Paulo, que, através da Secretaria de Esporte, acabou me atendendo, tá, presidente? Eram essas as minhas palavras. Agradeço, vereador. Com a palavra, o vereador Sebastião Bugnar. Com a palavra, o vereador Dr. André Sacco. Cinco minutos. Obrigado. Obrigado, presidente Toniolo, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessoria presente. Não poderia deixar de falar do descontentamento da discussão do nosso requerimento lá do Quitaúna. O vereador Aloysio Pinheiro pediu para discutir de forma regimental. Nós compreendemos e aceitamos o regimento, mas pode ser regimental, legal, mas é imoral, porque deixa de responder aos cidadãos lá do bairro do Quitaúna por conta de uma obra que está sendo realizada lá no terreno da Universidade Federal. Essa obra, me parece que será inaugurada dia 7, e ela já está causando inúmeros danos à população lindeira, à população que mora no seu entorno, principalmente na Avenida Marechal Edgar de Oliveira. E nós fizemos aqui um requerimento solicitando informação para nos esclarecer. Nós pedimos ao prefeito que nos informe a respeito da construção da Alameda Parque, que interliga a Avenida General Newton Stilac Leal à Avenida Marechal Edgar de Oliveira, lá no Quitaúna. E nós perguntamos ao prefeito, em primeiro lugar, a execução da referida Alameda é de responsabilidade da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, ou da Prefeitura do município de Osasco? Porque as coisas se misturam. Recurso federal, recurso municipal, né? Não se sabe se quem é que gasta o dinheiro ali, o município, ou a universidade que tem que usufruir, ou melhor, gastar o recurso do seu orçamento. Nós queremos saber. E nós queremos saber se for a Unifesp a responsável pela execução da obra, nós queremos saber se a Secretaria de Obras do município de Osasco autorizou a construção da referida obra. Nós precisamos saber, se for responsabilidade do município, se houve processo licitatório para a contratação da empresa executora, porque na placa também não tem valor não tem início, não tem fim, não se sabe nada, o povo não sabe nada. O vereador De Paula tem toda a razão quando ele cobra o respeito à Lei 4029/2006, que obriga o poder público a colocar a data de início, a data do término da execução e o valor gasto na referida obra. Então, nós queremos saber esse valor. Queremos saber também informações a respeito da ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Qual foi o engenheiro que fez esta obra? E se vir aqui alguma justificativa, nós vamos falar em alto e bom som. Balela! Estão enganando o povo mais uma vez. Sétimo, eu quero saber o que no projeto de execução se consta a rede coletora, Mário Luiz Guide. Se tem as bocas de lobo, se elas foram colocadas no projeto de execução. E eu explico por quê. Nós temos uma área de extensão de 450 metros linear.
por mais ou menos 25 a 30 metros de largura. Isso gera mais ou menos 12 mil metros de área impermeabilizada, com um desnível da rua, da Avenida General Nilton Stilac Leal até a Marechal Edgar de Oliveira, de quase 30 metros de altura, ocasionando, nas primeiras chuvas, alagamento em todas as casas lindeiras. Nós queremos saber, se não foi feito a galeria de águas pluviais e as bocas de lobo, quais são as justificativas técnicas. E se existe justificativa técnica, porque o asfalto que ali foi colocado não é nenhum asfalto ecológico. Ali foi uma obra rudimentar, sem pensar na população, sem pensar no recurso público, sem valorizar a nossa administração e sem valorizar o nosso povo. Ora, a administração é conduzida pelo prefeito, que tem como formação a engenharia. É um engenheiro civil que tem pleno conhecimento de todas as complicações. Concluir, vereador. Para concluir. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Sebastião Bognar. Senhor presidente, estando inscrito, eu gostaria de ceder o meu tempo ao ilustre vereador André Sacco. 5 minutos, vereador. Mais. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Bognar. Sei que Vossa Excelência tem inúmeros requerimentos a apresentar. Mas, continuando, a administração tem funcionários, tem engenheiros competentes, o próprio prefeito é engenheiro. E como é que permite, vereador Jair Assaf, uma execução de uma obra de 12 mil metros quadrados de impermeabilização, sem boca de lobo, sem canalização das águas que caem da chuva? Nós queremos saber por quê, quais são as razões técnicas. Quero ver se tem alguém inteligente o suficiente para explicar essas razões técnicas. Eu acho que um dos motivos que o vereador Aloysio Pinheiro pediu para discutir, para mandar o documento para as calendas, foi essa explicação técnica. E nós temos o direito de saber, o povo tem o direito de saber. Porque no Código de Obras do nosso município é bem claro, o cidadão que vai construir num terreno de 250 metros, uma construção de 400 metros, ele tem obrigação de fazer as caixas coletoras das águas pluviais. O cidadão tem obrigação de fazer. O poder público, que deveria dar o exemplo, não faz. Então, o povo é obrigado a tudo. A administração, que deveria dar o exemplo, não faz. É incompetente. Fecha os olhos às obrigações técnicas. Acontece mais ou menos com a PLN 36, que foi votada ontem no Congresso Nacional. Crime de responsabilidade fiscal. Gastou mais do que arrecadou. Aí manda um projeto para o Congresso Nacional para mudar a lei, para se safar do crime de responsabilidade fiscal. E ainda por cima, faz um decreto para fazer uma barganha vil com os senhores deputados, oferecendo emendas no valor de R$700 mil cada emenda. E só valeria as emendas se eles votassem a favor das mudanças da lei de responsabilidade fiscal. Então, governo federal que tinha que dar o exemplo de boa administração, de boa gestão, exemplo de economia, exemplo na aplicação dos recursos públicos, não dá o exemplo. A administração municipal que tinha que dar o exemplo da boa construção técnica das obras do município, cobra do povo, mas ele mesmo não dá o devido exemplo. E é por isso que nós vivemos nessa anomia. É por isso que nós vivemos nessa condição, aonde, e aqui vou lembrar do vereador e hoje deputado Oswaldo Virgínio, a banana está comendo um macaco. Quem deveria dar o exemplo para o nosso povo, vira as costas para o nosso povo. O governo federal, com essa PLN 36, deu um péssimo exemplo
processo em cascata agora para os governos do Estado, dos municípios, farra da gestão pública, farra do dinheiro público. E aqui nós temos, e agora nós temos, a exemplo aqui no município de Osasco, nós temos a inauguração desta Alameda, feita interfêmures, onde o povo lindeiro está sofrendo ali com as enchentes. E nós não podemos aceitar isso, meu caro vereador Bognar. Isso aqui merece Ministério Público, porque é a aplicação irresponsável do dinheiro público. E dia 7 tem inauguração, festa na cidade. Claro, o povo merece festa, o povo merece comemorações, mas esta comemoração deveria ser suspensa, porque bastasse um único cidadão prejudicado por esta obra, deveria ser suspensa a festa e corrigida a obra, que está trazendo prejuízo enorme à população. Então, nosso repúdio a esse tipo de construção, né? Nós gostaríamos muito que esta avenida fosse com toda a segurança, com toda a tubulação coletora de águas pluviais, bocas de lobo, cumprindo a lei determinante no nosso país, colocando o valor da obra e a responsabilidade técnica, ética, moral que a administração tem que ter com o bem público da nossa cidade. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Com a palavra, vereador Alex Sá, 5 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde que nos assiste pela TV, pela internet. Boa tarde aos meus pares, em especial os aniversariantes de hoje. Ao professor Mário Luiz Guide, nosso nobre colega, a nossa colega Karen Gaspar, parabéns. Que essa data se repita por muitos e muitos anos, nobre vereador. Esse é o desejo do seu colega. E sei que de todos os outros colegas aqui. Nobres vereadores, eu estava aqui ouvindo atentamente aqui os vereadores que me antecederam, e alguns falaram a fala das águas fluviais. Hoje eu não tenho crítica, sim agradecimento, presidente. Em nossa região, lá nós também tivemos um problema com a captação de águas fluviais, essa que não foi feita na época do asfalto. Porém, reconhecida pelo secretário que ali haveria a necessidade de fazer essa captação de águas fluviais. E hoje lá, o secretário encostou lá a equipe de obra e está fazendo essa captação com uma galeria. Então, eu quero carinhosamente agradecer ao nosso secretário, que imediatamente, ao saber desse problema que nós tínhamos lá na Mário Quintana, no Recanto das Rosas, nobre vereador, líder desta casa, e levei o secretário lá e ele verificou a necessidade de realmente fazer essa captação. E hoje chegou a tubulação lá e estão fazendo essa captação. E eu quero carinhosamente agradecer ao nosso secretário Baba, lógico, na pessoa do prefeito Jorge Lapas, que é o executor, que é o executivo, nosso prefeito. Nós recebemos na terça-feira aqui o nosso inspetor Ayrton e o inspetor Rildo aqui, onde eu usei o microfone de à parte e falei sobre a atividade complementar da Guarda Municipal, que é o mesmo modelo da Operação Delegada, que hoje é a Operação DGEM, é o mesmo modelo. Que bom seria que os nossos guardas, que os nossos GCMs, tivessem essa atividade, que ele pudesse aí fazer atividade complementar, trabalhar no seu dia de folga. E ao sair daqui, chegando ali no Recanto, chegando no Santo Antônio, mais precisamente na João de Andrade e Sara Veloso, eu me surpreendi, nobres vereadores. Eu vi a dupla de GCM andando na rua. Aí eu fiz questão de parar para ver a ação dos comerciantes, dos populares que ali também transitavam. E eu parei em alguns comércios e pedi a opinião dele, o que é que eles achavam. E ele simplesmente me respondeu com o que eu já imaginava. Já imaginava que ali traria a sensação de segurança. Quando a nossa polícia militar está na rua, quando nossos queridos GCMs estão na rua. Que bonito para a nossa cidade, que bom para o nosso comerciante, que bom para os pedestres, que bom para os transeuntes que está fazendo compra nesse final de ano, muitos ali nas avenidas fazendo compra. E ali, entre esses comerciantes, entre os clientes e os transeuntes que estão na rua, está o GCM, está a Polícia Militar. Isso nos dá a sensação de segurança
e perante aos criminosos, perante os meliantes que ali estão transitando também para fazer os seus assaltos ali, amedronta eles. Então, eu peço ao nosso secretário e também ao nosso comandante, peço também ao nosso querido Jorge Lapas, que continue essas atividades e intensifique nesse final de ano. Não vamos intensificar só na área central da nossa Osasco. Nós temos aí inúmeras avenidas hoje que se transformaram em polo comercial. Nós temos ali a João de Andrade, nós temos a Sará Veloso, também temos ali mais distante ainda a Avenida Ayrton Senna no Santa Maria, que precisa de maior segurança. Então, vamos fazer essa atividade complementar, vamos fazer com que os nossos GCMs passem não fazer bico, mas sim trabalhar no fardado ali na sua atividade complementar, fazendo com que a nossa segurança diminua, que a nossa insegurança diminua, e que o nosso prefeito Jorge Lapa seja exaltado fazendo esse tipo de projeto, porque nós precisamos realmente de maior segurança. Aqui, todas as sessões, os caros vereadores, os colegas aqui, falam da insegurança da nossa cidade. Fala da insegurança do nosso país, é óbvio. Então, se nós temos a nossa querida GCM que hoje é modelo para outras cidades, GCMs do nosso município que dá curso para outros municípios, para outras GCMs. Então, eu quero parabenizar o secretário, nosso doutor Andrés, parabenizar o comandante da GCM e, lógico, parabenizar o nosso prefeito Jorge Lapas por esta atitude e que ele intensifique ainda mais, principalmente agora nesse final de ano, nessa época de festa, época festiva, época que os nossos trabalhadores recebem 13º e vão para a rua fazer suas compras, comprar os seus presentes. Então, que a gente possa intensificar ainda mais essa segurança com a presença da nossa querida GCM na rua. Obrigado, meu presidente. Agradeço, vereador. Continua com a palavra dos senhores vereadores. Vereador Branco, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presentes, internautas, funcionários dessa casa, queria cumprimentar de forma especial nosso amigo, companheiro, o vereador Mário Luiz, que hoje está aniversariando aí, que Deus abençoe, que dê muitos anos de vida, que o senhor tem feito um trabalho muito forte, muito excelente na nossa cidade, que o senhor continue aí sempre com essa determinação aí. Que Deus abençoe e dê muita saúde e paz, que o senhor merece tudo de bom na sua vida. Senhor presidente, dentre algumas andanças nossas, fiscalizando algumas obras, passei hoje lá pela creche do Munhoz, que está sendo construída ali no conjunto Lindolfo Collor. Graças a Deus já está bem adiantada, uma obra que vai trazer um benefício muito grande ali para a região. A gente sabe da falta que é das creches ali naquela região, mas a obra está bem adiantada, fiquei muito contente de presenciar hoje lá, e de lá subir lá também no Munhoz, lá no Campestrini tem uma outra creche sendo construída também, que de certa forma já está bem adiantada. Então, duas creches ali na região do Munhoz que vai beneficiar muito aquela população ali, que é o maior bairro da Zona Norte, e merece, sim, cada vez mais ter uma atenção especial. E a gente recebeu algumas, pelas redes sociais, a gente tem recebido, às vezes, aí algumas indicações, e devido à obra do Morro do Sabão, que voltou lá, senhor presidente, então está tendo um problema na rua Erva Cidreira, que estão fazendo os batistaca, Valdir Roque, e aí gera uma lama muito grande, e está intransitável a rua, viu, Mário? Então, aproveitei para descer lá hoje cedo também, e a gente conversou lá com o engenheiro, com os responsáveis pela obra, e o pessoal da habitação estava chegando no mesmo momento que a gente também, e a gente fez uma reunião lá, pedindo para que se tomasse uma providência, que não poderia deixar daquela maneira, né? Que estava nem em carro, nem a pé, nem de forma nenhuma estava dando para circular, e como não está ainda. Eles falaram para a gente que estava lavando, limpando uma vez por semana, mas não era o suficiente. Então, realmente não era apenas, estava alto a lama, estava difícil. Mas, graças a Deus, a empresa reconheceu que tem sim que dar uma atenção melhor. Então, nós saímos de lá com a resposta positiva, que vão fazer lá a limpeza e lavar a rua
2 vezes por semana, que vai amenizar um pouco aquele transtorno que está sendo causado. Mas a gente conversou com os moradores, é por uma boa causa que, graças a Deus, voltou as obras para finalizar as obras do Morro de Sabão, onde vão ser construídos lá mais 4 tois, e causa agora alguns transtornos mesmo, né? Mas que pode ser amenizado um pouco. E a empresa assumiu um compromisso que 2 vezes por semana vão estar fazendo a limpeza lá. Então, eu queria aproveitar a audiência que agora está chegando lá na Zona Norte, o sinal da NET, da TV Osasco. Então, aproveitar para dar uma satisfação para o pessoal que nos cobrou, que a gente já tomou essa providência hoje e a partir de amanhã acho que já estão fazendo a limpeza e 2 vezes por semana vão estar encaminhando lá para ser resolvido esse problema. Então, mais para dar essa satisfação para o nosso povo. E, finalizando, era isso, senhor presidente, as minhas palavras de hoje. Obrigado. Agradeço, vereador Branco. Continua com a palavra os senhores vereadores. Vereador Jair Assaf. Palavra, vereadora Mazé. Cinco minutos, filha. Boa tarde novamente. Primeiro, só apenas reforçar, né, o que já foi dito por vários, cumprimentar a Nancy, por vários colegas vereadores e vereadora aqui, a questão da segurança em Osasco, né? Hoje eu presenciei o furto de um carro. Tá? A 2 quarteirões da minha casa, eu estava no portão, me preparando para sair, e vi que um morador abriu a sua garagem, tirou o carro, desceu do carro para fechar a garagem, e aí alguém passa e entra no carro e vai embora, né? Felizmente, sem nenhum dano à pessoa, né? Do proprietário, mas, enfim, uma perda, né? E não havia o que fazer, quer dizer, saímos correndo atrás do carro, os que estavam mais perto, mas não tinha como, né? A situação da violência, ela extrapola qualquer ação ou quaisquer ações das diferentes esferas, né? É um problema que é de natureza social, tem que ser visto como tal, tem que ser compreendido. Isso tem a ver, ainda, na minha avaliação, com expectativas, que são expectativas de classe mesmo, que o momento em que alguém, uma família, sai da linha da pobreza e ascende a uma situação melhor, ela aspira por outra, e isso, para mim, se confronta, se choca com o negócio chamado distribuição de riqueza. E se é necessário, sim, o policiamento, se é necessário, sim, um sistema prisional que recupere, se é necessário, sim, um atendimento de educação, cultura, esporte para a juventude, é necessário uma compreensão de que a sociedade moderna exige para a sua sobrevivência, com o mínimo de dignidade e não cair na barbárie, a questão da distribuição de riqueza. É para mim, vereador? Queria aproveitar, principalmente agora, para falar que, na segunda-feira, nós temos a apresentação dos resultados finais da Comissão da Verdade. Tá? Essa Câmara aprovou, não sem atraso para a nossa cidade, não foi responsabilidade nossa, é uma responsabilidade histórica. A criação da Comissão da Verdade aqui em Osasco, foram apenas 3 meses de trabalho no período eleitoral, onde, de uma forma ou de outra, todos estamos envolvidos com a questão. Mas, mesmo assim, nós trabalhamos bastante. E, na segunda-feira, às 15 horas, nós vamos fazer a apresentação do relatório que foi encaminhado à Comissão Nacional da Verdade. Desnecessário dizer o quanto isso é importante para a democracia no nosso país. Nós tivemos sessões de oitivas aqui, algumas foram assistidas por colegas vereadores, outros não, mas eu acho que, nesse momento, é quase uma obrigação, desculpe a ousadia, senhores vereadores, mas é quase uma obrigação de nós que representamos quase 700 mil habitantes na nossa cidade, que há anos atrás foi palco de uma luta de resistência muito intensa, que a gente esteja aqui, né? Eu fiquei responsável
pela Comissão das Relações Federativas. E é muito, muito interessante ler as atas, o registro de atas daquele período. Osasco praticamente se forma, tá? Considerando a sua primeira eleição, a primeira legislatura, o primeiro mandato de prefeito, ele se forma no calor do regime da ditadura civil-militar. Exatamente nisso. E os jogos verbais para fugir da repressão é muito grande. Por exemplo, nós tivemos funcionários militares que atuavam do lado do interventor Marino Pedro Nicoletti. Tinha lá o Major Ribeiro, tinha lá o general... Agora não me veio o nome no momento, mas na segunda-feira será informado, tá? Que voluntariamente, vereador Aloísio, acompanhavam o prefeito, interventor. Aqui na Câmara, com certeza, havia a visita de militares. Houve, por exemplo, a retirada de documentos da Câmara para o 4º RI, sem nenhum documento que pedisse isso. E a devolução. Então, é importante que a gente saiba disso, porque como é que aqueles que nos antecederam, na década de 60, reagiram de maneira que estivéssemos aqui? Como é que era a vida política, o Clóvis Assaf, inclusive, tá? Como é que era a vida política daqueles parlamentares, o quanto a ditadura modificou a forma como nós somos hoje, vereadores. Então, fica aqui o convite para que todos estejam aqui, porque, com certeza, nós temos muito o que aprender com isso. Também cumprimentar os aniversariantes, né, 2 sagitarianos, e dizer que, no domingo, Osasco tem o que comemorar, sim, naquela avenida que vai ser colocada no campus da Unifesp. Tem o que comemorar. E nós estaremos lá juntos com o prefeito para fazer isso. Muito obrigada. Agradeço, senhora vereadora. Continuou com a palavra os senhores vereadores. Vereador Jair Assaf, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, nesta tarde, senhor presidente, queria fazer um alerta para o Executivo, que eu acho importante. A Prefeitura vem colocando guias e sarjetas na beira do córrego, ali no São Vítor, a fazendinha. E na beira do córrego, a Prefeitura está fazendo um zigue-zague para colocar guias, porque é tudo ocupação indevida. Gente que vendeu os lotes ali nos últimos anos. E a Prefeitura está colocando guia e sarjeta. Mas existem outras áreas que estão denunciando, e a gente está pedindo providências do Executivo, ali na Esfaciote, na Laura Esfaciote, que estão cercando, e que, segundo os moradores, não é área particular, é área pública. Então, antes que alguém venda, que está acontecendo isso, então nós estamos alertando o Executivo para comparecer naquele local e verificar se a área realmente é pública ou é particular. Se for particular, tudo bem. Se for pública, a Prefeitura deve usar com construção de moradias, porque a Prefeitura está precisando de área para construir conjunto habitacional e nós não podemos perder mais uma área pelas invasões ou pelas vendas indevidas. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, eu estive visitando Altair Martins, ali no Gramado, e tirei umas fotos, porque eu constatei ali que, ao lado do conjunto que está sendo demolido da Sersan, tem um novo empreendimento sendo construído. E nós entendemos que até que esse empreendimento deve estar no município de Cotia, porque a Prefeitura não tem alvará, não tem liberado o processo ali de construção. Então, nós entendemos que está no município de Cotia.
Mas eu estou pedindo uma nomeação pelo prefeito de uma comissão, senhor presidente, porque ali tem quase 1 milhão de metros quadrados. 800 mil metros quadrados também já foi oferecido e tem uma associação para moradia que tem um documento de compra de 800 mil metros quadrados. E tem a Sersan, que tem 183 mil metros quadrados, porque eu tenho a matrícula e estou com a medida, a metragem quadrada, a metragem certa no registro de imóveis. Mas essa área está dentro de uma de 800 mil metros quadrados, que se 800 mil metros pertencem a uma associação, os outros 183 mil metros para a Sersan. Então, eu pergunto, e o município? 1 milhão de metros quadrados? Por que o município não tem área ali? Por que a prefeitura não age e não fique com parte daquela área? Nós estamos precisando de construir 4 ou 5 mil moradias na cidade para desfavelar. O momento certo é de usar parte daquela área. Nós não queremos o que é de terceiros. Nós queremos o que a prefeitura tem de direito quando se faz loteamento. Em cerca de 30% a 40% quando se faz um loteamento. Ou quando se faz um parcelamento. E a prefeitura, se não abrir os olhos, se a prefeitura não nomear uma comissão, aquele quase 1 milhão de metros quadrados, nós vamos ficar sem nada. E não é justo que o município arque com essa responsabilidade de construir moradia de interesse social e não tem terreno porque está na mão de meia dúzia aí, ou de 1 ou 2 latifundiários. Então é necessário, estou pedindo uma comissão para que a prefeitura nomeie uma comissão para estudar a titularidade desse 800 mil metros quadrados. Quem é dono disso? Por que o município não tem nada? Eu não estou entrando a outra área, eu estou entrando na área que eu trabalhei, na habitação, que precisamos de terra para construir moradia popular, não tenha dúvida disso, porque senão nós vamos ficar aí com as invasões sem atendimento, sem poder resolver essa questão que nós temos ainda na cidade. Então, estou pedindo para o prefeito nomear uma comissão para se discutir a titularidade e alertar o executivo que o município tem direito de ficar com parte daquela área por força de legislação. E se depender de quem comprou aquela área, das associações, nós vamos ter muita dificuldade, nós não vamos ter sequer 1 metro quadrado de área naquele local. Estou alertando o executivo, estou pedindo ao executivo providências para que nós, o município de Osasco, fique pelo menos com 10% daquilo, para que nós temos, e até porque nós temos direito, em qualquer loteamento, em torno de 30% a 40% de área institucional, sistema viário, né, praças, enfim, nós temos necessidade de área naquela região, porque a moradia está indo para lá, seja ela de nível ou não, mas está indo. E se está indo, precisa de equipamentos públicos. E se precisar de equipamentos públicos, nós precisamos ter área nossa para poder atender aquela comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço o nobre vereador Jair Assaf. Último orador da tarde de hoje, vereador Aloísio Pinheiro. Informar que logo após nós vamos fazer 1 minuto de silêncio e informar aos senhores vereadores que amanhã o expediente legislativo da casa vai até às 13 horas só, porque nós vamos fazer dedetização. Então, expediente legislativo amanhã na Câmara Municipal até às 13 horas. Senhor presidente, isso para os funcionários e para os vereadores também. Seja uma boa tarde a todos, senhores vereadores, nossas vereadoras. Cumprimentar também a imprensa, o público e os nossos colegas aqui da casa. Senhor presidente, eu faço uso da palavra, dizer que nós apresentamos na sessão anterior, e foi inclusive lido nessa também, algumas indicações de solicitação de serviços e obras na nossa cidade, mas eu vou aproveitar aqui o tempo do expediente fazer 2 coisas, responder algumas questões dos senhores vereadores e, ao mesmo tempo,
chamar a atenção aqui dos nossos colegas vereadores do ponto de vista da preocupação, que em vez de diminuir, aumentou ontem com o debate aqui. O tema era a crise hídrica e o controle social. Nós sabemos que a Sabesp, que é a empresa operadora de água no nosso estado em 80%, inclusive aqui na região metropolitana, incluindo Osasco, ela é uma empresa que tem ações no mercado, né, de ações, na Bolsa de Valores, uma série de coisas. Teve um lucro aí de 600 milhões de reais, e esse dinheiro, ele infelizmente não volta, não é investido no saneamento básico, na captação da água, no tratamento, na expansão das redes, na proteção dos mananciais, não é, que é a função específica da Sabesp. Esse dinheiro termina sendo, o dinheiro que é do povo do estado de São Paulo, termina sendo distribuído com os acionistas que já são ricos, ficam mais ricos ainda, porque eles são negociantes, eles não vão fazer investimento em ações em empresa falida. Então, isso é bastante preocupante. Foi colocado um dado aqui que é importante, senhores vereadores, ter essa informação para que a gente possa entender a crise que está acontecendo. Por exemplo, a oferta de água que era feita pela Sabesp era de 74 metros cúbicos por segundo. Essa oferta caiu para 42 metros cúbicos por segundo hoje. Então, só isso já demonstra uma redução no abastecimento, bastante grave, bastante séria, na oferta da água. E esse debate, que eu quero parabenizar aqui o presidente da casa, o vereador Toniolo, ele que teve a iniciativa de chamar aqui o Sintaema, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Água e Meio Ambiente, e eles colocaram aqui um conjunto grande de preocupação. Foi até interessante, senão aí fora, né, quando as pessoas vão, não, vereador André, autorizado pela Sabesp, funcionários, não, vereador Cláudio, com caminhão-pipa, olha que absurdo, leva água para o povo, aí o povo faz uma pressão em cima do coitado do funcionário, ele não tem culpa de nada. Ele é um técnico, ele está trabalhando e ele está obedecendo lá a direção da empresa, né? Então, às vezes fica aquela sensação do morador de que está faltando água por culpa daquele cidadão que foi levar a água lá, o caminhão-pipa, quando a Sabesp providencia. Quer dizer, é uma situação muito grave, muito séria. Está cada vez mais diminuindo essa oferta de água. Foi colocada uma questão séria, nós temos várias aqui na cidade, são as válvulas de redutoras de pressão, as VRTs, que é controlado pela Arcesp, que é uma agência reguladora, né, do sistema de água, enfim, do fornecimento de água. E por incrível que pareça, o que foi colocado aqui é que nós estamos caminhando para uma situação extremamente delicada, porque trata-se de um produto finito, não, vereador Jair, e que nós podemos ficar sem esse produto no futuro. Veja que coisa grave, como é bastante sério essa situação. Mas eu acredito, tem um jornal, não sei se está aí com o presidente Toniolo, eles deixaram um jornal para nós, para a gente poder se apoderar mais desses dados, desses números, que é fundamental isso para os vereadores, para que a gente tenha ideia, noção do risco que nós estamos correndo. E tem situações engraçadas que o morador fica pensando assim, olha, aquela tromba d'água caiu, choveu bastante e tal, vai resolver. Não é assim. Às vezes não chega lá no sistema Cantareira. E dizer aqui para o novo vereador, doutor André, as preocupações que ele colocou, a Avenida da Alameda Parque, nós vamos inaugurar sim no próximo dia 7, que vai ligar a Avenida Nilton Stilac, General Nilton Stilac Leal, com a Avenida General Edgar de Oliveira. Eu conversei com o secretário responsável da pasta, está sendo tomado todas as providências. Se você tem um leito carroçável da extensão que é aquele, com a largura de 9 metros, não necessariamente precisa ter esse conjunto de obras da preocupação do vereador André, que tem que se preocupar mesmo. Foi feito um sarjetão, mas a chuva derrubou tudo, que faz o desvio da água para o devido local. Isso está sendo recuperado e acredita o nosso secretário Carlos Baba, competente secretário, que esse problema já estará sendo sanado. E para encerrar, senhor presidente, outro dado aqui os vereadores.
A água, 70% é usado pelas indústrias, 20% pela agricultura e para consumo humano, apenas 10%. Então, não é problema do morador quando falta água. Obrigado. Agradeço, novo vereador. Questão Eu de acho que é importante, eu vou distribuir aquele jornalzinho para que os vereadores possam ter realmente um conhecimento maior da situação. Pela ordem, vereador Batista. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu queria só registrar a visita que eu tive agora com o prefeito, com o secretário de obras, em uma obra lá no nosso bairro agora. E só queria agradecer que, conforme combinado, né, a gente esteve até lá até agora. Só queria agradecer só. Registrado, vereador. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença ontem aqui no debate sobre a água e o controle social do nobre vereador Aloysio Pinheiro, né, que contribuiu muito para essa ajuda aí. Questão de ordem, vereador doutor André Sacco. Como de costume, nós ouvimos atentamente o vereador Aloysio Pinheiro manifestar-se na tribuna, quando aproveita a oportunidade para responder aos questionamentos que os senhores vereadores fazem da administração do serviço da nossa cidade. Mas eu tenho que confessar, mais uma vez, que as informações que Vossa Excelência trouxe a esta tribuna, muito embora são informações verdadeiras que o secretário passou para o senhor, mas eu posso falar de forma bastante clara, balela, novamente. As explicações do secretário não convenceram. É má qualidade das obras da prefeitura. Então, balela. Não convenceu, meu caro secretário, meu caro vereador. Nós vamos aguardar a resposta e vamos tomar as devidas providências. Muito obrigado. Questão de ordem, Vossa Excelência, não regimental. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Luiz Pinheiro. Vou sugerir ao vereador André que ele aguarde um pouco, que me consta, ele não é engenheiro, é médico de formação básica. Nós vamos aguardar um pouco, até porque nós temos certeza que a administração, sob o comando, no caso de obras, de um secretário competente e engenheiro também, vai estar observando, e ficou claro isso. Toda e qualquer adaptação, qualquer obra complementar que for necessária ali, vai ser feita, para que a gente garanta essa interligação entre dois bairros importantes e que a gente já tenha mais uma alternativa viária para os moradores daquele canto ali tão importante da nossa querida Zona Sul. 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Marcelino. Questão de ordem, a vereadora Mazé. Eu queria informar mais do que os vereadores, que certamente já sabem, mas ao público que nos ouvem, que há 2 semanas atrás o Congresso Nacional aprovou a guarda compartilhada. E foi um tema que esta casa discutiu de forma indireta quando nós fizemos, ano passado, junto com o vereador Batista da Comunidade, a alienação parental. Então, foi aprovada a guarda compartilhada, que, como todos podem compreender, saber, é o direito de a criança ter o mesmo período de convivência com o pai e com a mãe quando da separação. Houve uma reação por parte de alguns advogados, porque antigamente era uma possibilidade que aconteceria a partir de uma solicitação. E agora é natural. Agora é lei, então, né, houve algum problema. Mas eu acho que é comemorar. Quando eu divulguei isso no Face, muita gente veio, parabenizou, principalmente pais jovens, que, às vezes, até como forma de vingança, né, vereador Josias, a mãe não permite a convivência nos mesmos tempos, mas, enfim, é uma coisa importante, e utilizar, né, a potencialidade de comunicação dessa Câmara para que todos saibam disso. Muito obrigada. Agradeço a vereadora. Nós vamos fazer 1 minuto de silêncio pelo passamento do senhor Marcelino Vicente dos Santos, por solicitação do vereador Aloysio, pai do Zé Mário, do PT.
Novamente informar aos senhores vereadores e aos senhores funcionários que o expediente legislativo amanhã dessa casa será até às 13 horas, em virtude da desensitização que vai ser feito aqui. E que na terça-feira nós vamos fazer uma sessão extraordinária com projetos do Executivo e do Legislativo, iniciando-se às 11 horas da manhã, na terça-feira próxima. Então, e segunda-feira nós temos uma sessão aqui, que é o encerramento, na verdade, da primeira fase. Encerramento da primeira fase, né? Dos trabalhos aqui da primeira fase do projeto que a nobre vereadora Mazé Favarão está presidindo, que é da Comissão da Verdade. Então, terça-feira, às 14 horas, segunda-feira, às 15 horas, aqui no plenário Tiradentes, encerramento da primeira fase deste projeto que vai ser entregue e esclarecido aos senhores vereadores, que é da Comissão de Verdade da nobre vereadora professora Mazé, que foi aprovado nesta Casa de Leis. E na terça-feira, às 11 horas da manhã, sessão extraordinária para a votação de projetos do Executivo e do Legislativo. Está encerrado. Terça-feira próxima que vem agora. E está encerrada a sessão de expediente. Em 15 minutos faremos chamado dos senhores vereadores para a ordem do dia.